Olá, pessoal do oitavo ano. Estou aqui para fazer a correção da atividade África, Natureza e Território. Então, pegue o seu caderno e me siga nessa correção, que é muito importante para a nossa prova bimestral. Vamos lá. Questão 1. Qual é a classificação da África no que se refere à extensão territorial dos continentes? A África é o terceiro maior continente do mundo. Ela só é menor que a Ásia e a América. Questão 2. Descreva a localização da África, tendo como referência as linhas do Equador e do meridiano de Greenwich. Então, pessoal, devemos pensar na existência dos 4 hemisférios da Terra. Tendo como referência a linha do Equador, a África possui terras tanto no hemisfério norte como no sul. Considerando o meridiano principal, o continente africano se estende nos hemisférios leste e oeste. Na verdade, a África é o único continente que tem terras distribuídas nos 4 hemisférios. Questão 3. Por ter grande extensão, a África abrange diferentes latitudes, ou seja, diferentes distâncias em relação à linha equatorial. Assim, apresenta diferentes tipos climáticos, o que resulta na ocorrência de formações vegetais diversificadas em todo o continente. Analise as informações a seguir. Item A. Caracteriza-se por temperaturas altas e umidade elevada. A temperatura permanece acima de 20 graus o ano todo sem estação seca. Como é denominado o clima descrito nesta afirmação? É o clima equatorial. Item B. Abrange grande parte do continente africano. Apresenta grande amplitude térmica entre o dia e a noite por conta dos baixos índices pluviométricos dessas áreas. Qual é o tipo climático aqui mencionado? É o clima desértico. Item C. Os verões são chuvosos e os invernos secos. As temperaturas são altas, geralmente acima de 20 graus, variando pouco durante o ano. Indique o clima retratado nesta afirmação. É o clima tropical. Item D. Típico do extremo norte africano, apresenta verões de temperaturas elevadas e baixo índice de chuva, e invernos suaves, com pluviosidade elevada. Essa afirmação se refere ao clima mediterrâneo. Item E. Encontrado nas áreas entre os trópicos e os polos, as temperaturas variam entre 3 graus negativos a 18 graus, tendo estações do ano bem definidas. A chuva é distribuída durante o ano. Qual é o clima descrito aqui? É o clima temperado. Questão 4. Analise as fotos a seguir. Preencha a legenda indicando os biomas retratados em cada imagem. Então, aqui temos fotos mostrando 4 biomas diferentes existentes na África. Na foto 1, temos a savana. Foto 2, floresta mediterrânea. Na 3, floresta temperada. E na 4, a floresta equatorial, também conhecida como floresta do Congo. Questão 5. Apesar de consideradas áreas inóspitas, os desertos africanos possuem povos nômades, que vivem há muitos séculos da atividade pastoril e comercial. Quais são eles? São os beduínos, os berberes e os tuaregues. Questão 6. Na África há 2 grandes áreas montanhosas, uma situada no noroeste do continente e outra localizada na porção sul da África do Sul. Quais são elas, respectivamente? São elas a cadeia do Atlas e a cadeia do Cabo. Questão 7. Nas áreas planálticas da porção oriental, ou seja, do leste do continente, aparecem muitas falhas de origem tectônica. Várias dessas falhas deram origem a lagos de grandes dimensões. Mencione 2 deles. Temos os lagos Turkana e Vitória e também o Tanganica e o Nyassa. Questão 8. Sobre o Vale do Rift, responda. Como foi formada essa área? O Vale do Rift é uma falha geológica criada há 35 milhões de anos por meio da separação das placas tectônicas africana
e Arábica. Questão B. O chifre da África pode se separar do restante do continente. Justifique a veracidade dessa afirmação, ou seja, a verdade dessa afirmação. Segundo os cientistas, as placas tectônicas que sustentam o Vale do Rift continuam a movimentação, e tal situação, num futuro próximo, vai causar a separação do chifre da África, que vai se transformar em uma ilha. Questão 9. Responda algumas questões sobre a hidrografia africana, ou seja, o conjunto de rios existente na África. A. Quais são os 3 rios mais importantes desse continente, ou seja, os maiores e mais volumosos e, portanto, mais aproveitados economicamente? São eles o rio Nilo, o rio Níger e o rio Congo. Item B. Agora analise as descrições a seguir. Nas cataratas de Inga, há um projeto para a construção da maior hidrelétrica do mundo, a Gran Inga, que será somada às hidrelétricas Inga 1 e 2, já existentes no rio. Que rio é esse? É o rio Congo. É o único rio perene do Saara. Rio perene é um rio que nunca seca. Ele nasce no Lago Vitória, na parte central do continente, e passa pelos países Uganda, Sudão do Sul, Sudão e Egito, até desembocar no Mar Mediterrâneo, em uma das regiões mais férteis e mais densamente povoadas do planeta. Estamos falando, nesse fragmento de texto, do rio Nilo. Percorre Guiné, Mali, Níger e Nigéria, até desaguar no Oceano Atlântico em forma de delta. Essa é uma região densamente povoada e muito rica em petróleo. Estamos falando da região percorrida pelo rio Níger. Questão 10. A África pode ser dividida em 2 grandes regiões, a África setentrional, lembrando que setentrional é sinônimo de norte, e África subsaariana. Explique tal regionalização ilustrada aqui no mapa. Temos aqui a África setentrional, os seus países, e grande parte da África é chamada de África subsaariana. Vamos lá. A África setentrional abrange os países situados ao norte do deserto do Saara, como podemos ver no mapa: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão e o Saara Ocidental, território ocupado pelo Marrocos. Já a África subsaariana, que envolve todos os países pintados de verde no mapa, é composta pelos demais países situados ao sul do deserto do Saara, por isso África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Questão 11. Como podemos verificar no mapa ao lado, a África possui grandes bacias hidrográficas. Contudo, a falta de água é uma realidade para a população de muitos países africanos. Então, podemos ver aqui grandes áreas ocupadas por redes hidrográficas, como a área aí banhada pelos rios que formam a bacia do Congo, a bacia do Nilo, a bacia do rio Zambeze, entre outros. E aí, mencione 2 motivos que justificam a problemática mencionada no enunciado 11. Vamos lá. A falta de iniciativa política e de recursos financeiros em vários desses países. Finalizo aqui a correção dessa atividade. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, me escreva nas videoaulas lá no site do colégio. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.